Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos vocês que estão nos ouvindo e acompanhando esse estudo no gabinete do pastor Tiago. Uma sequência de 5 estudos e esse é o nosso segundo capítulo, nosso segundo episódio, onde nós vamos tratar de alguns aspectos do capítulo 2 da epístola do apóstolo Tiago, pastor Tiago, da igreja em Jerusalém. Meus amados, eu quero, a princípio, discorrer sobre 3 aspectos. O primeiro deles é quando o nosso pastor Tiago nos chama ao seu gabinete e ele fala que é para nós não fazermos acepção de pessoas, que não é para nós fazermos distinção entre aqueles que são ricos e aqueles que são pobres. Ele está tratando, a princípio, da igreja, né? Que as pessoas, às vezes as pessoas que estão muito bem vestidas, né? Na nossa igreja aqui no Brasil, os homens costumam usar paletó e gravata, as mulheres são muito bem vestidas e que às vezes as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, né, não são tratadas com tanta deferência. E o apóstolo nos chama a atenção, né? No seu gabinete ele está dizendo para nós que não é para nós fazermos isso. Mas aqui nesse estudo, e é lógico que é esse o objetivo de Tiago, é trazer ensinamentos práticos para a vida cotidiana. Nós não devemos fazer acepção de pessoas em momento algum. Só que me chama muita atenção é quando o apóstolo Tiago, ele fala acerca de que são os ricos quem nos oprimem. No versículo de número 6, o apóstolo Tiago ele diz assim: mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Então, na verdade, são, na maioria das vezes, os ricos quem nos oprimem, quem cobram os impostos, porque, na verdade, eles constituem a elite de toda a sociedade. E os pobres, geralmente, são pessoas, de forma geral, né? Estamos tratando aqui de uma forma geral. São pessoas mais afáveis, mais meigas. Eu ousaria até te dizer que são mais hospitaleiros. Eu não sei você, meu amigo, minha amiga, se vocês já puderam vivenciar essa experiência, mas eu e meu esposo já passamos por essa situação de nós fazermos visitas a pessoas, por exemplo, nas comunidades rurais, pessoas bem humildes da periferia. Nossa, como eles nos tratam bem, sabe? Quando você vai a uma comunidade rural, geralmente o que eles têm no seu quintal, na sua roça, é assim que a gente trata aqui, né, na Bahia, eles oferecem da sua simplicidade, eles querem nos dar o que eles têm de melhor, sabe? Não quer que a gente saia de lá sem tomar pelo menos um cafezinho. E às vezes a gente vai em casas, né, de pessoas que têm mais condições, eu tô falando também de uma forma geral, mas em toda a regra, claro que tem exceção, e às vezes as pessoas não querem nem que a gente entre, sabe? Pra gente não sei, pra não quebrar alguma coisa, ainda mais se você for com criança, pra não sujar o ambiente, né? Nos condomínios você tem que se identificar, é uma dificuldade para você conseguir entrar. Mas enfim, o fato é, primeiro aspecto aqui, o nosso pastor Tiago nos chama a atenção para nós não fazermos acepção. Ou seja, da mesma forma como você vai tratar alguém que não tem diploma, que não tem dinheiro, que não tem carro e que não tem uma boa casa, essa pessoa você tem que dar o mesmo tratamento que você daria a uma pessoa, né, bem formada, que mora no bairro nobre de alguma cidade. Os tratamentos têm que ser iguais. Segundo aspecto que me chama muito a atenção, e isso, amados, é muito sério, está no versículo de número 10. Nosso pastor Tiago, ele nos exorta ao seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E aí, às vezes, no nosso cotidiano, nós brasileiros, às vezes usamos que não tem nada não. Que menino, isso é uma besteirinha. E aqui no gabinete, ele puxa a nossa orelha e diz, tem sim. Ele, claro que aqui ele está tratando, sabe, de uma coisa assim muito grave. Porque aquele, né, Deus, que disse não cometerá adultério, também disse não matarás. Ou seja, não adianta você não fazer uma coisa, mas fazer outra, sabe? E, inclusive, eu já vou dar uma palhinha aqui, porque no nosso próximo estudo, no capítulo 3, o apóstolo Tiago vai falar muito sobre a língua, sobre aquilo que nós falamos. Então,
Eu já quero dar essa pincelada. Não adianta nós estarmos na igreja, dizermos que cumprimos os 10 mandamentos, e a gente participa da Santa Ceia do Senhor, a gente vai em todos os cultos, se a gente peca no que a gente fala. Não é verdade? Se em casa a gente destila veneno. Então, amados, nós precisamos não sermos apenas leitores da lei, que foi o que nós vimos no episódio 1, no capítulo 1, no gabinete de Tiago, que ele diz, não sedes apenas leitores, mas sim cumpridores da palavra. No capítulo 1, no versículo 22, Tiago ele nos exorta, e vimos isso no episódio anterior, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Agora no capítulo 2, no versículo 10, ele diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Sabe o que é que Tiago está nos ensinando aqui? Vamos ser vigilantes, vamos ser cautelosos. Eu tenho certeza que o teu objetivo, como o meu objetivo, é morarmos com Cristo na glória. Aleluia. Então não vamos nos embaraçar, sabe, com o pecado que tão de perto nos rodeia. A palavra de Deus nos exorta isso a todo tempo. Então, irmãos, não vamos dar aquele jeitinho brasileiro, isso aqui não tem nada não, levar a vida de forma relaxada, sabe, alimentando pequenos pecados, sabe, pequenas raposinhas que vão minando, sabe, a nossa plantação. O terceiro ponto, extremamente importante, tanto quanto os outros, é acerca das obras. Nós sabemos, né, que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Não pelo nosso mérito, não pelas nossas obras. O apóstolo Paulo nos escreveu isso. Mas agora Tiago diz o seguinte, encerrando o capítulo de número 2, ele discorre antes, a partir do versículo 14, ele vem falando bastante sobre as obras, e ele encerra o capítulo 2 dizendo, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O apóstolo Tiago não está contradizendo o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos mediante a graça de Deus, pela graça é que sois salvos, através da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e não vem das obras, Paulo está dizendo o seguinte, não adianta você só fazer o bem sem olhar a quem, achando que isso vai ser salvo. Não. Para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, o que Tiago está falando não é contradizendo Paulo, é complementando. Agora, aqui no gabinete onde nós estamos, o pastor Tiago está dizendo assim, você já não é salvo? Você não é salvo pela graça de Deus na tua vida? Amém. Somos sim, graças a Deus. Então, nós vamos fazer as boas obras. É a externação da nossa fé. Eu não posso dizer que eu tenho fé e eu não ajudo as outras pessoas. Sabe, Deus nos abençoa, meus amados. Eu tenho aprendido muito isso dia após dia. Que Deus, ele nos abençoa é para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Deus, ele fala com Abraão assim, sê tu uma bênção. Aleluia. Sê tu, ou seja, seja você uma bênção. E Deus ainda disse que iria abençoar todos os que abençoassem a Abraão. E Abraão, ele foi um homem muito próspero. Jó foi um homem muito próspero. Então, nós temos na Bíblia Sagrada uma listagem de homens e mulheres muito prósperos. Agora, Deus nos faz prosperar, uns muito, outros pouco, uns mais e outros menos, mas assim, dentro daquilo que Deus nos dá, é para nós fazermos o bem para alguém. E eu não estou só falando aqui na parte financeira, não, de recursos financeiros, mas eu estou falando mesmo de fazer boas obras, no sentido de ajudar pessoas. Às vezes, meus amados, pequenas atitudes, sabe? Valem tanto no reino de Deus, sabe? Às vezes a pessoa passou a sua infância inteira andando de transporte coletivo, muitas vezes a pé. E hoje, que Deus te dá um automóvel, às vezes vira o rosto para não dar uma carona. E se tiver chovendo, aí, para não molhar meu carro. Não, nós temos que fazer boas obras. E eu não vou perder essa oportunidade de que nós estamos passando por essa epidemia. Eu não sei, na sua cidade, algumas cidades têm um número maior de contágio e outros números menores de infectados, mas independente de qual cidade que você está,
Nós sabemos que o comércio está com as suas atividades muito lentas, muito baixas. Então, pessoas que são diaristas, manicures, cabeleireiros, que são vendedores, que são autônomos, essas pessoas estão sendo impedidas de trabalharem, porque até mesmo o fluxo de pessoas diminuíram. Então, procure aí na sua igreja, procure na sua comunidade, procure alguém que você conhece e ajude. A palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Amém? Em breve, nós vamos nos encontrar para o terceiro episódio, terceiro capítulo, no gabinete do pastor Tiago. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Um forte abraço e a paz do Senhor.